imunidade dos templos de qualquer culto, ou como a gente costuma chamar, imunidade religiosa. O que significa dizer que os templos de qualquer culto, que as instituições religiosas, seja qual for a fé que professem, possuem imunidade tributária? Significa dizer, em outras palavras, que a Constituição, quando dá ao Estado o poder de tributar, o poder de cobrar tributos, coloca esse poder dentro de uma moldura, dentro de uma jaula, digamos assim, e diz: olha, você tem o poder de tirar dinheiro das pessoas sob o título de tributação, mas algumas pessoas eu protejo, então eu vou prender o seu poder aqui, dentro desses limites, dentro dessa moldura você pode tributar, mas algumas pessoas estão imunes a esse seu poder. É como se chovesse tributação, chovesse imposto, e para algumas pessoas especiais o Estado concedesse um guarda-chuva, uma proteção, um abrigo, dizendo: todo mundo vai sofrer o respingo dessa tributação, todo mundo vai ter que pagar o tributo e o imposto, mas você que está aqui embaixo dessa proteção, desse abrigo, desse guarda-chuva, vai ficar imune à tributação, à cobrança de imposto. Você vai ficar imune a esse poder que o Estado tem de cobrar imposto do seu patrimônio, dos seus bens. E a imunidade religiosa é exatamente isso. É a lei dizendo que o Estado pode cobrar, por exemplo, imposto de renda, a União, Estado no sentido amplo, né? Mas vamos supor, a União pode cobrar imposto de renda, meu, seu, de uma empresa, mas não vai poder cobrar imposto de renda sobre a renda, o patrimônio de uma igreja, qualquer que seja a fé que ela professe, o culto que ela pratique. Por que existe isso? Qual a justificativa de eu dizer que as igrejas em geral, que os templos em geral não vão ser taxados no sentido de não vão sofrer a cobrança de impostos? Eu preciso rebobinar um pouquinho a fita e fazer uma viagem no tempo, voltar um pouquinho para um tempo em que a gente tinha um país que professava uma fé oficial. A gente tinha uma sociedade que era oficialmente católica, cristã católica. A nossa cultura, então, traz um ranço de anos e anos, de décadas e décadas de fé professada oficial. O Brasil é um país católico, era assim que era. Hoje em dia, e a Constituição colocando aí, como é que eu posso dizer, como uma questão primeira da formação da sociedade que a gente tem hoje, a gente é um país laico, na verdade, um Estado laico. Hoje em dia, a gente tem um Estado que compreende que as funções do Estado são funções do Estado e que o Estado não deve se meter na religião das pessoas e que o Estado deve atender aos interesses de todas as pessoas, seja de qual religião for. E diz que o Estado laico não é Estado ateu, não é um Estado que não acredita em nada. Diz então que o Estado deve não se posicionar oficialmente como sendo um Estado de uma sociedade que tem uma religião única, mas permitir e garantir que qualquer pessoa possa professar qualquer fé, possa frequentar qualquer templo, possa realizar qualquer culto, possa rezar para o que ela bem entender. O Estado laico, então, é um Estado que respeita todas as religiões e que faz com que
dentro do nosso território, haja um espaço garantido e protegido para que todas elas possam crescer, para que todas elas possam realizar os seus cerimoniais, para que todas elas possam encontrar os seus fiéis livremente, sem nenhum tipo de perseguição, preconceito ou dificuldade. Agora pensa comigo, imagina que a gente vive num país católico, oficialmente católico, onde quase 100% das pessoas são declaradamente católicas. De um dia para o outro, a lei vem e fala assim, ó, a partir de agora a gente não é mais católico, a partir de agora cada um pode ser o que quiser. Você consegue entender que quando existe uma maioria populacional católica e que essa maioria assume cargos de poder, que provavelmente o presidente era católico, os prefeitos católicos, os governadores católicos, os senadores católicos e por aí vai, você teria uma chance muito grande do Estado, que ainda tinha essa maioria e essa ideia do catolicismo muito forte, do Estado dificultar o crescimento e o aparecimento de outras religiões? Você concorda que seria muito tentador que o Estado, que é representado e personificado por pessoas católicas, às vezes por religiosos fundamentalistas, aqueles absolutamente rigorosos, que acham que a minha religião está certa e a sua não, enfim, seria muito tentador que eles pegassem o poder de tributar, que é um poder de tirar dinheiro, um poder muito forte, e falassem assim, ó, tem uma galerinha de 15 lá se reunindo, estão querendo fazer um centro espírita, vamos cobrar um imposto dela aí? Porque aí a gente cobra um imposto dessa igreja aí, vai ter pequenininha ainda, nascendo agora, não vai ter dinheiro, não vai conseguir pagar o aluguel do templo, pagar a conta de luz, pagar a conta de água, pagar tudo que tem que pagar para montar o cenário e ainda pagar o imposto que eu vou fazer incidir sobre ela. Vamos pegar tudo que eles recebem de doação, de dízimo, essas coisas todas, e vamos meter uma tributação. E a gente manda o fiscal lá, aí o fiscal vai, arrebenta, se tiver uma tomada fora do lugar, a gente já manda o fiscal tal, bota a multa em cima, vamos infernizar, cobrando, né? Sob o título de tributo, sob o título de imposto. É por isso que a lei falou, olha, a partir de agora somos um Estado laico e para garantir que todas as pessoas de qualquer religião, de qualquer culto vão poder professar a sua fé, eu vou tentar diminuir todos os obstáculos que eu acho que elas podem enfrentar. E vou tentar tirar da mão das pessoas que estão no poder toda a ferramenta que elas possam usar inadequadamente para impedir o crescimento, para impedir o aparecimento, para impedir o prosseguimento de uma religião, de um templo, de um culto qualquer. É isso que justifica que as igrejas de qualquer culto, de qualquer natureza, de qualquer fé, tenham imunidade tributária, não paguem impostos. Então, se você passar na frente de uma igreja bem grande, pensa assim, uma igreja bem bonita, assim, bem num ponto, como eu posso dizer, num ponto caro, assim, num ponto movimentado da cidade onde você mora, se você passar lá na frente, presta bastante atenção no tamanho do imóvel, imagina quanto custa um imóvel daquele e faça as contas de que se ali existisse uma empresa, essa empresa pagaria IPTU. Mas como ali existe uma igreja, essa igreja não vai pagar IPTU para ocupar aquele espaço, aquele terreno. Quando você vê um furgão de uma igreja ou de uma fundação que uma igreja qualquer tenha, você saiba que você, na sua moto, pague IPVA.
mas a igreja, em relação àquele carro, não vai pagar IPVA. Porque o IPVA está errado? Não. Por quê? Porque a igreja é imune à tributação, é imune à cobrança desses impostos todos. Quando a igreja recebe dízimos e doações, a igreja não paga imposto de renda sobre isso. A imunidade religiosa, então, protege a igreja da menorzinha até a maior das garras do Estado. Essa imunidade religiosa, ela é ampliada, estendida a todo patrimônio ou bem que é utilizado, que é da igreja e que é utilizado para os fins eclesiásticos, como a gente chama. Ou seja, desde que aquilo tudo seja usado na igreja, para ajudar os fiéis, para melhorar a igreja, para aumentar a igreja. Por que é tão importante a gente saber isso? Porque como é muito bom não pagar imposto, como isso faz uma diferença muito grande no final do mês, quando a gente vai olhar a conta da empresa, né? A folha de pagamento, não no sentido de folha de pagamento de salário, assim, a fichinha de boletos que a igreja tem que pagar. Se você tirar os impostos, bicho, isso é uma diferença gritante. A gente que paga imposto pessoa física sabe quanto custa. Para as empresas, a história se repete. Então, como isso é uma vantagem pecuniária financeira muito, muito grande, como isso faz muita diferença no final do mês, tem muita gente, e o brasileiro é bem criativo para isso, que dá um jeito de usar em favor próprio a imunidade religiosa. O que eu faço para isso? Eu, Lila, viro pastora, viro eu ia falar viro padre, mas não posso virar padre, viro freira, viro uma missionária, viro uma monja, sei lá, viro uma líder religiosa qualquer, monto uma casinha aqui onde eu digo que eu vou realizar os meus cultos, e de fato eles acontecem, recebo dinheiro das pessoas, faço aquilo tudo acontecer, aumento e melhoro a minha igreja, e aos poucos vou tirando dinheiro para mim, ou vou ganhando meu salário, ou vou ganhando dinheiro que minha mãe me deu de presente, enfim. Vou pegando dinheiro de qualquer tipo de origem, coloco tudo na conta da igreja, o dinheiro é meu, quem usa sou eu, mas está tudo na conta da igreja, porque aí a igreja não vai pagar imposto de renda e eu tiro da minha conta para que o dinheiro que é meu não seja tributado. Misturo com o dinheiro da igreja e tá tudo certo, não pago meu imposto de renda. Eu, Lila, monja Lila, tenho um carro de 4 andares. Adivinha em nome de quem que eu coloco meu carro? Em nome da igreja, porque a igreja tem imunidade religiosa. Então aquele carro deixa de pagar IPVA. Eu, Lila, compro uma fazenda com 1 hectare a dar com pau, enorme. Tem pintinho, pato, tem cavalinho, tem galinha, tem o que você puder imaginar, cachoeira, uma fazenda com ele, ponto. É minha, mas adivinha em nome de quem que eu coloquei essa fazenda? Vocês não vão acreditar. Da igreja, lá do meu culto. Eu, monja Lila, então, na verdade, estou usando a figura da empresa para colocar em nome dela o patrimônio que é meu, que quem usufrui sou eu e que não tem nada a ver com a igreja. Eu não uso para receber os meus fiéis. Veja, porque se eu tivesse uma fazenda muito grande, muito bonita, com um lugar para meditação, oratório, enfim, ok, estou usando para finalidade eclesiástica, mas não é o caso. Eu uso para mim, aquilo é meu, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a finalidade da igreja, não tem vinculação nenhuma com a atividade religiosa, mas eu coloco em nome da igreja só para me livrar do imposto. Bom, para acabar com isso, basta em um fiscal
do governo, dependendo do tipo de arrecadação que for necessário ser feita, mas basta que vá um fiscal, basta que o Ministério Público bata na porta da minha fazenda e acabe com a minha farra. Ah, mas está no nome da igreja. Se está no nome da igreja, a igreja não paga. Opa, está no nome da igreja, vírgula. Não paga desde que vinculado aos fins eclesiásticos. A interpretação que a gente dá é que a Constituição quis proteger, possibilitar e aumentar a quantidade de igrejas, de cultos, a quantidade de pessoas professando outras formas, outras religiões e que sigam outras crenças, e não para proteger o patrimônio da pessoa física, que é a gerente desse culto, que é gerente desse templo, que é dona, que montou o templo, inventou essa estrutura toda, só para que os seus próprios bens não fossem tributados. Então, imunidade religiosa dos bens, patrimônio, templos de qualquer culto, desde que vinculados à religião, à fé que se professa lá, desde que a gente verifique no caso concreto que esse patrimônio, esses bens, o que quer que seja, está sendo utilizado e aplicado na finalidade da igreja, na finalidade daquela congregação, na finalidade eclesiástica que existe por trás disso, ok? Isso é imunidade religiosa, 150 da Constituição. Se você ficou com alguma dúvida, não entendeu muito bem, é só me mandar uma mensagem, tá bom? Vou te responder o mais rápido possível. Pode escrever aqui. Um beijo, até a próxima.